Boa noite. Há 2 décadas fomos ensinados a separar o lixo. Apesar dos 43 mil ecopontos espalhados pelo país e de 7 em cada 10 lares portugueses já reciclarem, apenas 13% dos resíduos chegam aos centros de reciclagem separados. Dentro de 3 anos, Portugal arrisca-se assim a violar a meta europeia que impõe que 50% do lixo seja reciclado. A agravar a situação, a nova licença aprovada pelo atual governo para a gestão dos resíduos, que abriu caminho à concorrência, instituiu pela primeira vez incentivos à recolha de lixo indiferenciado. Por consequência, a reciclagem vai passar a ser mais difícil e logo mais cara. Quem irá pagar a fatura na chamada ecotaxa é o consumidor. Por ano, até hoje, os portugueses pagaram cerca de 60 milhões de euros à única sociedade que geria este mercado, a Ponto Verde. Não tem fins lucrativos, mas perdoou dívidas de mais de 5 milhões de euros a grandes grupos económicos como a Sonai, a Auchan, o IKEA e a Bricodis. Para demonstrar como é complicado em casa separar do lixo as embalagens usadas, tentámos ensiná-lo a um chimpanzé. No ano 2000, o país conheceu Gervásio. O Gervásio demorou exatamente 1 hora e 12 minutos a aprender a separar as embalagens usadas. E você? De quanto tempo mais é que precisa? Já Portugal demorou perto de 15 anos a desenvolver o conceito de recolha seletiva do lixo. Inicialmente havia visitas nas escolas, havia formação, porque são os novos que têm que ensinar os mais velhos, não é? E muitas vezes a educação é essencial. À custa dessas campanhas, houve um acréscimo muito grande na recolha seletiva. O sistema foi montado no sentido de promover a recolha seletiva para que as embalagens chegassem, no final do seu ciclo de vida, em bom estado à indústria para os reciclar. Há uns anos a esta parte, ninguém ouve falar em campanhas de sensibilização para reciclagem, não há essas campanhas e as taxas estagnaram. Pelo evoluir mais recente das retomas de embalagens, o que se tem vindo a verificar é uma degradação progressiva da qualidade dos materiais. A questão reside por isso em saber o que está a acontecer ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem, o SIGRE, criado e impulsionado em Portugal há décadas por homens como o empresário Marcel de Botton, que hoje se diz desiludido. Do ponto de vista ambiental, isto não tem o interesse que deveria ter, porque isto é essencial do ponto de vista ambiental, não é? A reutilização. E, sobretudo, nós daqui a pouco é preciso ver que dentro de 1 ano, mais ou menos, vai sair uma nova licença de Bruxelas que vai aumentar a porcentagem que tem que ser reciclada, não é? E, portanto, vai ainda mais dificultar o problema, não é? O SIGRE nasceu a partir de 3 pilares fundamentais: os embaladores, as empresas de distribuição e os fabricantes das embalagens, que são também muitas vezes quem, no final, as recicla. Na prática, quando apareceu há 20 anos, a sociedade Ponto Verde refletiu precisamente esses 3 pilares. As empresas embaladoras reuniram-se no acionista Embopar. A distribuição reuniu-se na Dispar. E os fabricantes e recicladores tornaram-se a Interfileiras, que por sua vez reunia as fileiras das 5 famílias de materiais: o vidro, o metal, o papel, o plástico e a madeira. A ideia era que o sistema só funcionaria se todos estivessem de facto envolvidos. Mas isso foi há 20 anos. Hoje já não são quem fabrica as embalagens, não é? Incluindo os recicladores, não é? Portanto, que fecham o tal circuito da economia circular, que é fabricar e reutilizar os resíduos. O grupo Logoplast é um dos principais fabricantes mundiais de embalagens de plástico reciclado. Mas, ao longo das últimas décadas, Marcel de Botton não se limitou a fazer crescer a empresa. A sua opinião foi considerada fundamental nos anos 80 e 90, quando Portugal quis avançar para um sistema de reciclagem e reutilização. Hoje, o empresário não compreende como é possível fazer funcionar o sistema nas bases que foram definidas já pelo atual governo. Qual é o material que se pode reciclar? Bem, portanto, chamam os fabricantes.
como é que você pode o reutilizar? Também fechamos os fabricantes. Como é que você pode realmente utilizar 20%, 30%, 40%? Somos nós. Qual é a porcentagem que, no fim, anualmente... Bom, isso tudo, realmente, você repara, é por isso que nós estamos um pouco aqui desiludidos, não é? Uma desilusão que é o resultado do que se passou nos anos mais recentes. Na primeira década e meia, entre 1996 e 2011, a Sociedade Ponto Verde foi a única gestora de todo o sistema. Uma entidade privada formada por um conjunto de outras entidades, mas sem fins lucrativos. Tinha como única receita o valor Ponto Verde, uma taxa aplicada a todas as embalagens cujo destino seja a reciclagem. Quem me dera ser reciclada. Vá lá. Ainda pode ser uma camisola polar. Eu já fui uma revista de moda. Passei anos numa sala de espera. É cá já fui todo tipo de caixas. Dou segurança. É o que eu sei fazer melhor. Em 2011, com o fim da licença da Sociedade Ponto Verde, entrou-se num impasse. Já se sabia que iriam surgir novas entidades na equação da gestão de resíduos, mas a decisão de atribuição de uma segunda licença foi adiada durante 6 anos. E lembras quando éramos umas minis? Aquilo é que era sempre a partir. Eu, cada vez que vou para reciclar, é uma excitação. Nós entregámos em julho de 2011 o caderno de encargos e, teoricamente, o Estado teria cerca de 6 meses para atribuir uma licença. E demorou 6 anos. E por isso, desde 1 de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2016, tivemos uma precariedade em termos de licenças, uma vez que elas eram renovadas trimestralmente. 6 anos, entre 2011 e 2017, em que tudo mudou. Isto é um processo gradual e leva a crer que o afastamento de interfileiras da administração da Sociedade Ponto Verde foi claramente intencional, e intencional para se fazerem algumas coisas. Nós éramos bastante críticos, forçosamente, porque a gente não aceitava os resíduos tal e qual como estavam, não aceitavam certa forma de reciclagem, porque o reciclar é muito bonito, pegar nos resíduos, pôr num triturador e pronto, e depois, justamente lá está o problema. Depois, esse material tem que ser reutilizável. Obrigado por reciclar as suas embalagens usadas no Ecoponto e dar-lhes uma vida nova. Reciclar é dar e receber. De facto, hoje, apesar de se manterem como um dos 3 principais acionistas da Sociedade Ponto Verde, com cerca de 20% do capital, as fileiras de materiais deixaram de pertencer à administração. A Sociedade Ponto Verde é constituída por 19 acionistas. E, como tal, em sede da Assembleia Geral, e a Assembleia Geral e os seus acionistas são soberanos nas suas decisões, decidiram, optaram por a constituição dos órgãos sociais que estão neste momento em vigor, digamos assim. Resultado: desde 2014, a Sociedade Ponto Verde é apenas administrada pelos embaladores e pela grande distribuição. A partir do momento em que a Interfileiras deixou de estar no Conselho de Administração da Sociedade Ponto Verde, tem-se verificado coisas muito estranhas. A Sociedade Ponto Verde era uma sociedade financeiramente saudável, era uma sociedade que exercia a sua função e vejo com muita preocupação os perdões de dívidas que foram feitos. De forma alguma. Não há qualquer perdão de dívida. Negociou perdões de dívida com algumas empresas e fez o desreconhecimento de dívidas com algumas empresas, mas manteve os litígios com outras. Ora, isto aqui é que é preocupante, porque a Sociedade Ponto Verde não está a gerir dinheiros próprios, mas está a gerir dinheiros que foram financiados por todos os cidadãos. O 6 às 9 leu relatórios e contas dos últimos anos, atas de Assembleias Gerais e os textos dos acordos judiciais em que a Sociedade Ponto Verde acabaria na prática por reconhecer que estava a exigir dinheiro a mais a vários grupos do setor da distribuição. Nos nossos relatórios e contas, o que é falado é retratado os acordos que foram estabelecidos em sede de acordos que possam ter acontecido em sede de ações judiciais. Quando se desreconhece que há uma dívida, é porque, de facto, havia uma interpretação que depois se desistiu. Mas quando se há um desreconhecimento dessa dívida, então o procedimento a adotar tem que ser igual para todas as empresas. É um contrato com alguns dos clientes
pode ter acontecido, pode estar a acontecer pode ter acontecido o ano passado, pode ter acontecido há 5 anos ou há 10 anos atrás. Com quem? Com clientes da Sociedade Ponto Verde. Que não me queres especificar? Com alguns dos clientes da Sociedade Ponto Verde. Não quero dizer quais são. Não, porque existe um sigilo normal nos contratos que são celebrados entre a Sociedade Ponto Verde e os seus clientes ou como qualquer outra entidade. Clientes como os grupos Sonai, Auchan, IKEA e Bricody's. Entre 2014 e 2015, logo após a saída da Interfileiras da administração, a Sociedade Ponto Verde apagou das contas mais de 5 milhões de euros de créditos que durante anos lhes vinha reclamando. Tanto a Sonai como a Auchan têm representantes na administração da sociedade. Pode haver situações potenciais de decisões em causa própria por parte de alguns dos atuais administradores da Sociedade Ponto Verde, uma vez que alguns desses administradores da Sociedade Ponto Verde apresentam coincidentemente as empresas com as quais foram feitos esses acordos. A estrutura acionista da Sociedade Ponto Verde é constituída por organizações que têm em si, e que não são em nome individual, congregam em si um conjunto de outras entidades. Elas estão aqui em nome, as pessoas que estão aqui estão em nome individual a representar a sociedade. O 6 às 9 sabe que o que estava em causa nos litígios com a grande distribuição era a cobrança do valor Ponto Verde relativo a um conjunto de embalagens que não são diretamente vendidas ao público. Se essa foi a razão, então esse critério tem que ser aplicado a todos os devedores, a todas as empresas, não pode ser aplicado só a alguns, ou seja, não pode ser aplicado só àquelas empresas que têm membros no Conselho de Administração da sociedade. Não haverá um conflito de interesses? Que é salvaguardado de acordo com os estatutos que existem e de acordo também com a lei que existe relativamente às sociedades. Ou seja, não há, na sua opinião? Na minha opinião, não existe. O certo é que ainda hoje se mantêm situações de litígio com outros grupos da distribuição, um dos quais o Grupo Jerónimo Martins é um dos principais acionistas da Novo Verde, a nova sociedade gestora de resíduos que está agora a começar a operar. Mas há mais. A Sociedade Ponto Verde tem vindo a pagar anualmente aos dois únicos acionistas que integram o Conselho de Administração, a Embopar e a Dispar, 660 mil euros por ano. Ou seja, 55 mil euros por mês a estes dois acionistas. Não existe qualquer transferência financeiras para os acionistas da Sociedade Ponto Verde, qualquer que eles sejam. E existe, sim, contratos de serviço de gestão, de serviço que são prestados por essas entidades para os órgãos sociais. Sempre existiu, ao longo destes 20 anos, que tem a ver com serviço de gestão. Serviço de gestão de apoio à própria sociedade. Isto quando a própria sociedade decidiu, desde sempre, que os acionistas, os administradores não tinham direito à remuneração. A Interfileiras tem vindo a colocar por isso muitas dúvidas quanto aos anos mais recentes da Sociedade Ponto Verde. Anos em que os produtores e recicladores de materiais começaram por ser afastados da administração da sociedade e foram agora postos também de lado no processo de renovação das licenças. Antigamente a Sociedade Ponto Verde, como entidade gestora, era obrigada a disponibilizar uma parte da verba do valor Ponto Verde para as fileiras, e as fileiras tinham basicamente um papel de moderador. Fazia auditorias a todo o processo de reciclagem e agora, a partir deste momento, deixa de ter condições para o fazer, quer condições legais, quer condições materiais, como é evidente. E, portanto, vai deixar de haver a garantia de que os materiais separados pelos cidadãos e recuperados que vão para a reciclagem. As fileiras estão no fim de linha, não são quem coloca os materiais de embalagem no mercado. Portanto, se nós levássemos estritamente à letra aquilo que são as orientações, eu até diria que o desejável é que estas entidades gestoras tenham só produtores e embaladores e quem coloca produtos no mercado. Só que, ao 6 às 9, todos os representantes das fileiras de materiais garantem que no início do processo a promessa do governo era outra, a de que não iriam ficar de fora. Mas isso esquece. Pelo menos pelo que está escrito, é totalmente esquecido, não é? Não houve compromisso nenhum, houve um registro e a nossa interpretação de ir ao encontro dessa preocupação foi, em sede das licenças, acautelar que
uma parte da investigação, da verba destinada à investigação e desenvolvimento será sempre partilhada com os fileiros. Dados a que o 6 às 9 teve acesso, obtidos a partir de relatórios da Sociedade Ponto Verde, demonstram que nos últimos anos a retoma de materiais para reciclagem passou a ser feita em boa medida a partir da recolha indiferenciada, isto é, a partir do lixo que os cidadãos não separam. Só em 2015, a Sociedade Ponto Verde pagou aos sistemas de recolha cerca de 16 milhões de euros de contrapartidas por materiais obtidos a partir do lixo comum. Se tivesse sido separado pelo cidadão na recolha seletiva, chegava-nos a nós, indústrias de reciclagem, com um grau de pureza e uma limpeza muito maior do que quando é misturado com os resíduos urbanos e que está contaminado por gorduras, terras. Para não ser tóxico, como é que você pode o comprovar se ele está misturado com outros materiais que podem ter tido enxofre ou lixívia ou uma coisa de coisas em contacto? Não é com a lavagem que você consegue dirimir esse assunto. Há sistemas que atualmente estão a misturar fluxos de materiais, materiais de embalagem provenientes da recolha seletiva com materiais de embalagem provenientes do lixo comum. E isso acaba por fazer uma contaminação geral. A recolha continua a ser exatamente a mesma que era antes, não houve nenhuma alteração de paradigma. Só que, em materiais como alguns plásticos, há quem duvide de que até 2016 o país estivesse mesmo a reciclá-los. Foram reportados valores em 2014, 2015 de recolha ou de encaminhamento para reciclagem de materiais, filme, PET e alta densidade provenientes do TMB, que nos custa a nós, recicladores, acreditar que esses materiais tenham efetivamente ido para reciclagem, porque no seio dos nossos associados nós não recebemos essas quantidades todas. Ou seja, durante anos pode ter havido dados fictícios sobre a reciclagem em Portugal. Estamos a tentar que o controle seja feito sob o fluxo físico dos materiais e não sob o fluxo administrativo dos materiais. Não é por nenhuma desconfiança especial, nem é por eu não acreditar nos dados que me dão. É só para que, do ponto de vista do rigor, da consistência e do conforto de quem está nestes lugares, tenha o conforto de lida com dados mais rigorosos. O certo é que, com maior ou menor rigor, contas feitas, os produtores e recicladores de embalagens garantem ao 6 às 9 que não é por existir agora concorrência que o sistema ficará mais barato. Foram atribuídos ao sistema um conjunto de tarefas que não existiam e que podem servir de alguma maneira de alibi e de subterfúgio para, digamos, cobrar alguns serviços que, na verdade, muito provavelmente o sistema podia ser autossustentável. Eventualmente a Sociedade Ponto Verde vai ficar com os mesmos meios e vai ficar com menos entidades aderentes. Ora, se tenho a mesma estrutura de custos e eventualmente tenho menos aderentes, vou ter de aumentar o valor per capita. Eu acho que o cidadão comum vai pagar no mínimo mais 30% daquilo que paga agora. Por isso, as fileiras de materiais consideram que o sistema que resulta das novas licenças pode estar viciado à partida. A nova legislação e este SIGRE, de facto, constitui um autêntico retrocesso relativamente àquilo que se começou a construir há 20 anos atrás. Não há razão nenhuma para haver retrocesso. Eu só espero é que os portugueses se sintam motivados, do ponto de vista ambiental, a terem comportamentos cada vez mais qualificados, usarem bem as infraestruturas que têm à sua disposição, tudo o resto funcionará tranquilamente e eu espero que até bastante melhor. Isto é apenas uma fase. Eu ainda tenho muito potencial. Para mim a reciclagem é, sei lá, no fundo o potencial de cada um poder Eu quero ser um regador! Eu quero ser um piazada! Não se esqueçam de nós! Muitos anúncios numa realidade polémica que abre a discussão desta noite. A pergunta que lançamos é esta: como é possível pagar mais por uma reciclagem que ninguém controla? Esta noite eu convidei os principais protagonistas deste dossiê, a Sociedade Ponto Verde, também a Novo Verde e o próprio Secretário de Estado do Ambiente, mas
nenhuma destas 3 entidades aceitou estar presente aqui neste debate. Por isso, tive a honra de convidar esta noite Vítor Poças, presidente da Associação de Indústrias de Mobiliário e Madeiras, também Carlos Silva Campos, porta-voz da Associação de Recicladores de Plástico, e os ambientalistas Carmen Lima, da Quercus, e Rui Berkmayer, da Zero. É um prazer tê-los aqui esta noite. Antes de começarmos o debate, deixem-me apenas dar-vos conta de uma nota de esclarecimento que chegou há poucos minutos aos nossos estúdios, vindas da Sociedade Ponto Verde. Uma nota de esclarecimento que dá conta de que a Sociedade Ponto Verde não se revê nas acusações proferidas pelos acionistas Interfileiras. A Sociedade Ponto Verde não conhece as motivações que poderão estar por detrás das acusações e da divulgação de documentos confidenciais desta sociedade. Todas as decisões são tomadas, diz a Sociedade Ponto Verde, no cumprimento da lei, dos estatutos da licença e do objeto social da Sociedade Ponto Verde. Uma nota de esclarecimento que, de resto, vai dar origem à primeira pergunta desta noite. Vítor Poças é membro da Interfileiras. Qual é a reação que lhe merece esta nota de esclarecimento? Bom, muito boa noite, muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite e também felicitá-la pelo excelente programa que presta de serviço público aos portugueses, não só nesta edição como em outras. E uma terceira nota, lamentar profundamente a falta de presença da SPV, da Novo Verde e também do Governo, porquanto depois era escusado fazerem nenhum comunicado para a televisão vindo dizer estas coisas, quando podiam dizer aqui, olhos nos olhos, aos portugueses, de facto, aquilo que estão a escrever. E então, alegam, entre outras coisas, que os documentos revelados esta noite são confidenciais. Vou retaliar de duas formas. Eu acho que a SPV não tem medo, não deve ter medo, de que os documentos que acha que são confidenciais, porque isso é uma teoria deles, o documento confidencial, só acham que são confidenciais. Nós podemos achar que não são confidenciais. Porque estão na vossa posse. Portanto, estão na nossa posse. E, portanto, não estou a dizer que fui eu que vos forneci os documentos, mas acho muito bem que quem vos tenha fornecido os documentos os tenha fornecido. E, portanto, a Sociedade Ponto Verde, que se diz que cumpre a lei, que cumpre os estatutos, não tem que ter medo de pôr aqui à praça pública e aos portugueses os documentos... percebam que estes documentos, de certa forma, o que mostraram foi a realidade que a Sociedade Ponto Verde não quis mostrar. Quando lhes perguntámos a quem é que perdoaram dívidas, esses documentos são reveladores de que foram perdoadas dívidas de mais de 5 milhões de euros a grandes grupos económicos. O que lhe pergunto muito diretamente é se por detrás desta questão da reciclagem e disto que é muito sério, que todos os portugueses pagam na chamada ecotaxa, está aqui um negócio de grandes grupos económicos. Não, isso eu não tenho dúvidas, não é? Aliás, de resto, a Interfileiras foi afastada da administração da Sociedade Ponto Verde e hoje existe uma espécie de panela entre os embaladores e os distribuidores que controlam absolutamente a Sociedade Ponto Verde, contrariando o espírito inicial com que ela foi criada, que era justamente SIGRE, Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem. Para bom português, seria um sistema integrado que integraria todos os parceiros do sistema. Mas deixe-me dizer que, a propósito da legalidade, era bom que a Interfileiras, a Sociedade Ponto Verde, saiba que nem sempre cumpre a lei, porque ainda agora acabou de levar uma tampa no tribunal, porque perdeu um processo justamente com uma das fileiras, designadamente em Bar, e já pagou e teve de pagar, e vai pagar mais, porque a justiça em Portugal, afinal, ainda funciona. E, portanto, quando venham dizer que cumprem a lei, sabem que não cumpriram a lei e perderam no tribunal, não obstante terem recorrido a grandes gabinetes de advogados, a pagar a grandes centenas de milhares de euros de honorários. Que os e, portanto, mesmo assim não foram... são distribuídos por pessoas do próprio Conselho de Administração? Bom, essa é uma matéria que é mais complicada, porque as pessoas, como foi aqui dito na peça, exercem ou deveriam exercer as funções sem qualquer remuneração. Assim aconteceu no passado, também com membros da Interfileiras que integravam o Conselho de Administração da própria SPV e que nunca foram remunerados diretamente pelas funções que exercem. No caso da Interfileiras, nem direta nem indiretamente. Nos outros casos, não sei, não me pronuncio. Agora, há uma coisa que é certa. As entidades que formam a Sociedade Ponto Verde celebraram contratos e tinham os tais contratos de gestão com a Sociedade Ponto Verde e essas entidades eram remuneradas por esse serviço de apoio técnico, etc. Eu não percebo, e isso vou deixar aqui no ar e quero dizer a todos os portugueses, como é que a Sociedade Ponto Verde vem dizer à televisão hoje que demorou 6 anos a sair esta nova licença, quando um dos principais culpados por esse atraso foi justamente a Sociedade Ponto Verde, que entupiu com papéis e pareceres jurídicos e propostas e etc. durante 6 anos
os governos que por lá passaram, evitando que esta licença saísse. Aliás, diga-se de passagem, o governo anterior tinha já na calha para ser publicada a nova licença, em que previa justamente que a Interfileiras se mantivesse dentro do sistema. Eu não sei por que carga d'água, para lhe responder objetivamente à pergunta, é que a Interfileiras foi retirada do sistema. Ou seja, foram retirados aqueles que trabalham. À boa moda, os nossos portugueses sabem que quem trabalha neste país, que produz as embalagens e que as recicla, esses não merecem estar no sistema. Quem merece estar no sistema são aqueles que trabalham com o papel e trabalham com aquilo que é a parte administrativa e fixam preços e cobram taxas. Esses é que merecem estar no sistema. Quem faz alguma coisa pelo sistema, esses têm que estar fora, porque incomodam alguns dos operadores. E já voltaremos a falar. Carmen Lima, na sua opinião, a entrada em vigor desta nova licença vai tornar a reciclagem mais eficaz ou, pelo contrário, concorda com as críticas que estes operadores estão a fazer de que eventualmente vai ser tudo mais caro e certezas de que os produtos que separamos em casa são mesmo reciclados? Nenhumas. Eu gostava de fazer só aqui uma ressalva inicial de que nós nestes últimos 20 anos evoluímos bastante em matéria de gestão de resíduos. Já há cerca de 20 anos atrás a Quercus fez um levantamento da situação portuguesa em Portugal e 85% dos concelhos encaminhavam os seus resíduos para lixeiras. Mais de 300 lixeiras estavam ativas e, portanto, houve um esforço muito grande por parte da população, houve um esforço muito grande por parte de todas as entidades envolvidas para que realmente fosse regulado a gestão dos resíduos em Portugal. E houve uma aposta muito grande na educação ambiental dos portugueses e houve uma participação há 20 anos e isso refletiu-se até há alguns anos a esta parte. E, portanto, nós não podemos, e é perverso isso acontecer, que nós, a aposta e a participação que houve da população em começar a separar os resíduos em casa, nós não podemos agora alterar, de alguma forma, o modelo que foi implementado, de forma a que as embalagens não sejam efetivamente recicladas. Mas esta licença prevê um apoio, um incentivo à recolha indiferenciada. É o mesmo que dizermos às pessoas que, separando ou não separando, vai tudo dar ao mesmo. O problema é esse. O problema é que nós não podemos abandonar a aposta que foi feita na recolha seletiva. Essa não pode se passar para um segundo plano. Nós não podemos... Portanto, a recolha do indiferenciado é um complemento à recolha seletiva. Nós não podemos passar a recolha indiferenciada para primeiro plano e a recolha seletiva para segundo plano. Não, é exatamente o contrário. A recolha seletiva é o mais importante, é aí que deve ser a aposta. A peça refere a um dado muito importante, que é o facto de, ultimamente, nos últimos anos, se ter abandonado as campanhas de sensibilização ambiental, direcionadas para o grande público, direcionadas para esclarecer a população. A Quercus recebe diariamente perguntas de pessoas com alguma consciência ambiental que, mesmo assim, fazem mal a separação por desconhecimento. E, portanto, o que se verifica em Portugal hoje em dia é que, provavelmente, a recolha seletiva não apresenta melhores qualidades porque a aposta na educação ambiental falhou. Provavelmente, hoje em dia, não há uma maior qualidade, uma maior quantidade dos resíduos de recolha seletiva porque a aposta no modelo de recolha falhou. Mas é só falta de informação ou é também um negócio que está a mover tudo isto? É o conjunto das duas coisas. Mas reconhece que há um negócio que aparentemente acaba por puxar os cordéis de toda esta máquina, como critica e como denuncia de facto a Interfileiras? A questão aqui mais importante é o facto de tentar-se fazer pelos menores custos. E nós não nos podemos esquecer de que as pessoas, quando fazem o pagamento de uma taxa, começam logo por a taxa ser mal aplicada. Nós aplicamos a taxa na conta da água. E quer eu separo os resíduos na minha casa, quer eu não separo os resíduos na minha casa, eu pago exatamente o mesmo. Ou seja, se eu separar os resíduos e o meu vizinho não separar, nós pagamos o mesmo de taxa. Nós não premiamos quem tem um comportamento ambiental mais adequado. Há anos que isto é implementado nos outros países, há anos que a Quercus vem referindo o facto de ser necessário introduzir o modelo de peito em Portugal. Já existem alguns concelhos que têm esse modelo a ser testado, mas o que é certo é que é sempre um modelo que é quase uma persona não grata, é aquilo que não se quer falar e, portanto, sempre que se fala naqueles modelos que vão melhorar a recolha seletiva, como a recolha porta a porta, como o sistema peito,
como uma maior... Eu julgo que nesta altura também podíamos ver algumas imagens que ao longo destas horas nos foram chegando, comentários de vários telespectadores nos seguem, nomeadamente também na Alemanha, na Suíça, na Suécia, onde desde 2011, por exemplo, na Suécia, só 1% dos resíduos é que são enviados para aterro. Na Alemanha há um sistema de quase estar a perdida, portanto as pessoas podem chegar a uma máquina, eu julgo que podemos estar a ver essas imagens exatamente, devolvem as embalagens, em contrapartida recebem automaticamente os 8 a 25 cêntimos que no fundo tinham pago anteriormente por essa mesma embalagem. O que pergunto, Rui Berkmayer, se este sistema não poderia ser mais eficaz e se não contribuiria efetivamente para uma reciclagem como precisamos. E se chegados aqui, e nestes últimos 20 anos muito tem escrito sobre este tema, não reconhece que o sistema que temos em Portugal não funciona? Bom, efetivamente eu acompanho este sistema praticamente desde a Gênesis. Comecei a trabalhar numa anterior associação, que era na Quercus, agora estou noutra associação, em 1996, foi quando começou o sistema. E logo na altura, uma das questões que se colocava era a perversidade do sistema e a forma pouco correta como ele estava lançado. O princípio era bom, porque de facto não tínhamos nada, e nesse aspecto foi um salto gigante, mas foi um salto em falso, porque o esquema dos ecopontos está demonstrado que não é a solução. Todos os países que têm taxas de reciclagem elevadas, quer seja pelo sistema que foi agora apresentado, portanto, da tara para as embalagens, nós devolvemos a embalagem, de facto é um sistema muito interessante, porque a pessoa é incentivada economicamente a participar, quer pelo sistema de porta a porta, em que o cidadão que separa o lixo não tem de deslocar ao ecoponto, muitas vezes nem sequer está em condições de ser utilizado, e, portanto, há sistemas de porta a porta uma taxa de reciclagem muito superior aos ecopontos. O drama é que em Portugal nós mantivemos o mesmo modelo durante 20 anos. E, portanto, o problema não é só de agora. O problema já vem, eu diria, de há 10 anos atrás, que é pelo menos a altura em que devíamos ter dado o salto. E, infelizmente... E porquê que não o demos? Não o demos, para já, por um dos motivos. É que a maior parte dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, ou muitos dos sistemas, quem faz a recolha indiferenciada do lixo normal, que não é separado, é uma entidade. Quem faz a recolha dos recicláveis é outra entidade. E para nós termos um sistema porta a porta, é um sistema em que os dois sistemas têm sido feitos pela mesma entidade. Por exemplo, Lisboa, exatamente, Lisboa. Mas, Rui, se sim. O Rui chega a essa conclusão, e seguramente já partilhou com membros do Governo ao longo dos Já, últimos 20 anos... Algumas vezes. Porquê é que ninguém toma essa decisão se está mais do que evidente que isto assim não funciona? Não, o que lhe pergunto é, sempre que há uma constatação evidente que a razão não explica de outra forma, nós perguntamos o que é que move tudo isto e quem é que ganha com tudo isto. Eu penso que Portugal tem há vários lobbies, há sempre lobbies. Um dos lobbies, claramente, que há em Portugal é o lobby da incineração. Esse lobby é daqueles que mais têm limitado a reciclagem. Só para ter uma ideia, o governo anterior e este governo manteve, portanto, isto é transversal aos governos, que é o drama, nem sequer muda o governo e mantém-se o mesmo paradigma. Estes governos estabeleceram para as grandes cidades, Lisboa e Porto, taxas de reciclagem baixíssimas. Porquê? Porque têm incineradores. O Porto tem de reciclar 35% dos lixos, a Lipor. A Valor Sul, que é aqui de Lisboa, tem de reciclar 42%. A meta comunitária é 80%. E há sistemas para compensar essa falta de reciclagem que têm de reciclar 80%. Por exemplo, Mirandela tem de reciclar 80% do lixo em Trás-os-Montes. O Porto tem reciclado 35%. Isto faz algum sentido? Nenhum. E, portanto, há aqui vários fatores, independentemente, para além deste fator que temos vindo aqui, que esteve na base desta discussão, que é, de facto, como funciona a sociedade de Ponte Verde, todas estas problemáticas, nós temos, no entanto, tido um paradigma de gestão de resíduos perfeitamente desatualizado. Nós avançámos muito depressa, muito rápido, em 96 até 2000, mas daí para a frente estagnámos. E, portanto, todo o sistema de recolha seletiva, inclusive a taxa, não a taxa que o cidadão paga, aqui já foi referido, mas a taxa que é paga pelas câmaras pelos resíduos que entregam para tratar, essa taxa foi proposta que fosse dado um prémio às câmaras que mais reciclavam e isso foi chumbado. Quer dizer, já estava aprovado e voltou para trás. E, portanto... O Rui falou agora do negócio das incineradoras e das vantagens que são dadas às incineradoras. Na semana passada, curiosamente, mostramos uma reportagem em que ficou evidente que foi licenciado um segundo incinerador em Portugal, à empresa Ambimed, quando esse contrariava, o seu licenciamento contrariava 12 parceiros, incluindo a Direção-Geral do Ambiente, que entendia que Portugal não produz sequer resíduos perigosos com capacidade para 2 incineradores e que um só chegava. Esta evidência, somada ao facto de nós sabermos quem é que comanda a Valor Sul e as grandes empresas que fazem o tratamento dos resíduos, não nos leva a suspeitar que quem licencia as coisas não está a pensar apenas, ou não está a pensar sequer em razões ambientais, está a pensar em negócios que são entregues a algumas pessoas. Olha, eu não sei. Eu sei é que não percebo como é que se pode dizer que os alentejanos têm de reciclar mais que os lisboetas. Têm de reciclar o dobro. Como é que é possível? Isso ninguém entende. Mas porquê é que isso é dito? É dito
é dito, está no plano dos resíduos urbanos, o plano estratégico para 2020, mas exatamente para manter o negócio dos incineradores, que é um negócio muito grande, porque no dia em que se reciclar a sério, vai começar a faltar material para reciclar, para incinerar, quero dizer. E, portanto, vamos ter um problema grave. Que é alimentar esse negócio. Exatamente. Portanto, esse é um problema que, se não... E o que é que acontece? Nós, atenção, vamos ter metas para 2030, já não é de 50% dos recicláveis, que corresponde mais ou menos a 35% do lixo. É metas de 60% de todo o lixo, que é praticamente todos os recicláveis. E, portanto, essas metas não se compaginam com a proteção que é dada aos incineradores e muito menos com o sistema de recolha seletiva arcaicos, como é os ecopontos. E mais ainda, estas confusões têm havido todas no sistema das embalagens, porque, atenção, há aqui problemas graves. Inclusive, falou-se dos resíduos indiferenciados, que não é pago, que vai ser pago esse sistema. Mas houve um acordo da Sociedade de Ponto Verde para pagar aos sistemas que separaram esses resíduos, que não foi pago, que não foi cumprido. Portanto, temos uma situação complicadíssima, de um ano e tal, de resíduos que não foram pagos pela Sociedade de Ponto Verde. Mas o mais grave ainda é que durante anos foram pagos resíduos que não foram para reciclar. Isto é que é mais grave. Muitos resíduos que foram encaminhados para destinos pouco claros, muito pouco claros, se nós formos ver as estatísticas, há unidades de tratamento de resíduos que lhes é apontada uma eficiência que não existe, estão a reciclar resíduos que nem sequer lá podem ter entrado, sabe? Portanto, estão a reciclar, é números que não são reais. E, portanto, estatísticas que o próprio Governo, de resto, o Secretário de Estado admitiu que não são credíveis. Não, o Secretário de Estado já admitiu isso há muito tempo, o problema é que não corrige a situação. Já lhes chegaram às mãos, inclusive, dados para serem publicados num livro do próprio Governo que estão guardados. Nós foi-nos apresentada uma publicação, aqui há uns meses atrás, do Ministério do Ambiente, que tinha dados que aquilo, quando falámos a outras pessoas do setor, toda a gente se ria. Inclusive diziam, por exemplo, que o vidro podia ser reciclado organicamente, como se fosse resíduo orgânico. Portanto, contava tudo para reciclar. Estão 1000 exemplares na gaveta. Esses exemplares que foram feitos estão lá no Ministério do Ambiente, não sei o que é que lhes vai acontecer, provavelmente vão para reciclar, porque já não têm possibilidade de reconversão. O grande drama aqui é que nós tínhamos uma entidade que supervisionava este sistema, que era o Instituto dos Resíduos, que tinha recursos humanos. E na lógica da poupança do Estado, do emagrecer o Estado, esse instituto foi extinto. E neste momento, o que é que existe para gerir os resíduos urbanos? Existe um departamento na Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, o Instituto foi substituído por departamento. E, curiosamente, quando o Instituto existia, havia muito menos negócio dos resíduos do que há hoje, muito menos movimentação. E, portanto, nós estamos... Aumentou o negócio e diminuiu o fiscalizador. Completamente. E, portanto, a fiscalização... O drama, por exemplo, nós vamos discutir com o Ministério do Ambiente dados de resíduos e, do outro lado, não conseguimos ter uma resposta, porque as pessoas simplesmente não têm capacidade. Deixe-me falar com o Carlos Silva Campos, da Associação de Recicladores de Plástico, para perceber exatamente este ponto. Se as estatísticas estão erradas, o que é que chega de facto aos recicladores? Qual é a percentagem que vos chega de tudo aquilo que se diz que é para reciclagem? Antes de mais, muito boa noite e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito boa noite a todos. É uma excelente pergunta. E é uma pergunta que os recicladores, concretamente as indústrias que eu represento aqui hoje, fazem muitas vezes a si próprios e fazem muitas vezes ao Governo. Por vezes são divulgadas estatísticas quase heroicas e o reciclador pergunta-se: e onde estão esses resíduos? Porque eles não apareceram aqui. Concretamente, quando se fala de altos níveis... Como é que se justifica isso? Provavelmente tiveram outros destinos. Ou foram exportados, ou foram parar a aterros, ou foram incinerados. Porque, com certeza, não ficaram no sítio onde estão. Mas os portugueses pagaram para que eles fossem reciclados. Essa é a questão. Mas talvez, sem querer aumentar a confusão, ver todos estes problemas por um outro ângulo. A ponta final dos resíduos que se recolhem são umas indústrias normalmente muito discretas, que são as indústrias que convertem os resíduos numa nova matéria-prima. E estas indústrias, normalmente é de quem menos se fala. Não são indústrias subsidiadas. São indústrias que, para começar, estes resíduos que são recolhidos e que são financiados com aquilo que o cidadão paga quando compra uma embalagem, estas indústrias não são financiadas. Estes resíduos são comprados a preços de mercado. Ou seja, as indústrias recicladoras, para reciclarem o papel cartão, a madeira, o plástico, pagam o valor de mercado e pagam em leilão, em sistema concorrencial. Concorrem entre si, inclusivamente empresas nacionais e empresas estrangeiras. Portanto, atuam no mercado e são empresas discretas. Com o que é que se confrontam estas indústrias? Por irónico que seja, com um tremendo problema de falta de material. O problema que nós temos em Portugal é de termos, na generalidade, as indústrias recicladoras, para manterem as fábricas a funcionar a níveis de ocupação da capacidade aceitáveis, têm que importar resíduos. Isto significa que nós estamos a trabalhar para a taxa de reciclagem de outros países. E que outros países têm mais facilidade de se reciclarem fora do país. Nós temos uma capacidade de reciclagem em Portugal excedentária em relação à recolha.
Para quem está em casa, isto deve ser uma enorme confusão, porque as pessoas perguntam-se, então se é uma capacidade excedentária, como é que ainda assim Portugal está a reciclar 13% de tudo aquilo que tem, quando a meta europeia daqui a 3 anos impunha que nós reciclássemos 50%? Bom, já hoje aqui foram ditas várias coisas, por exemplo, a importância da sensibilização. À medida que o cidadão vai... Mas a culpa para si é do cidadão e da falta de informação, Claro como há pouco que não. dizia a Carmen Lima, ou é o sistema que está montado para que isto também não Vamos funcione? lá ver, não vamos dizer, eu não vou cair no lugar comum dizer que a culpa é do sistema. Claro que o cidadão tem responsabilidade, porque no fundo o cidadão não tem responsabilidade se não for sensibilizado. Ouvimos na peça hoje o Sr. Secretário de Estado dizer que é bom que o cidadão que se sinta motivado. Essa motivação deriva da boa informação que lhe seja dada. E neste momento um grande risco que nós corremos é do cidadão, sobretudo aquelas pessoas, já serão talvez a maioria, que se habituaram a separar os seus resíduos e depois veem que os resíduos são novamente misturados. Ou seja, quando nós misturamos, simplificando, os resíduos de recolha seletiva, aqueles que o cidadão separa, com os resíduos que não foram separados pelo cidadão e, portanto, vão com o resíduo doméstico comum, chamado lixo doméstico, se essa mistura foi feita, o cidadão vai imediatamente perguntar-se porquê é que eu estive a separar. Então não vale a pena separar. A consequência que isto tem no sistema ambiental é tremenda. Primeiro, os resíduos que chegam à indústria recicladora têm muito menos qualidade. Segundo, isto tem um efeito nefasto. E é isso que torna mais caro todo o processo? Não necessariamente. É um dos fatores, mas não é o único. Tem outra consequência. A qualidade dos resíduos é inferior e tem um efeito nefasto na estatística. É que, no caso do plástico, concretamente, em cada 100 toneladas de resíduo que venha da recolha indiferenciada, no mínimo 40% é refúgio, é contaminante. E logo não se recicla? Obviamente não pode ser reciclado. Isto tem um efeito. Aumenta os custos no reciclador. Porquê? Porque esse refúgio tem que ser depositado num aterro industrial. Repare, e vocês têm a suspeita que há muita coisa que vos chega, ou melhor, há muita coisa que nem sequer vos chega, que é desviada imediatamente para o aterro? Não é uma suspeita, é uma certeza. É uma certeza. Quando os industriais da reciclagem... Mas tem ideia de qual é que é a percentagem disso no volume É difícil. Do plástico todo que vos devia chegar às mãos, quanto é que estará a ser desviado? É difícil. A indústria recicladora, pelo menos aquela que é licenciada e que não tem qualquer problema em divulgar os dados, e aquela que é auditada, tem a noção clara da quantidade que é reciclada. As quantidades que são divulgadas são muito superiores, as quantidades como reciclagem são muito superiores às quantidades que efetivamente chegam à indústria. O que significa que há fuga de resíduos para mercados de exportação, alguns resíduos de boa qualidade saem para mercados de exportação, outros são transacionados para outras finalidades. E, inclusivamente, chega a haver suspeitas de que, se calhar, esses resíduos que constam da estatística não existem sequer. Vítor Poças, revelações todas gravíssimas. Disse na reportagem que acredita que o preço com a entrada deste novo player, da Novo Verde, no sistema de gestão de resíduos, vai subir cerca de 30%. Como é que chegou a este valor, 30% mais caro? Bom, já foram publicadas as tabelas de preços e por incrível que pareça, por exemplo, no nosso caso da Madeira, e eu não sei se é por vingança, portanto a SPV também, quando diz que não percebe como é que houve fuga de informação, também quero aqui dizer que no caso da Madeira subiram-nos 360% o preço, portanto, na Madeira, quando, por exemplo, a Novo Verde manteve o preço que eles praticavam anteriormente. E qual portanto, é o impacto que isso tem no vosso negócio? É evidente que, tornando as embalagens de madeira mais caras do ponto de vista do embalador, que paga uma taxa Ponto Verde mais cara... Tornar mais caro o produto final. Vai tornar mais caro o produto final, embalado em madeira, vai desincentivar a compra de embalagens de madeira. O que é, no mínimo, ridículo, que a madeira, dos materiais todos, sem desprimor para ninguém, é um material sustentável, é um material, enfim, verde, é um material reciclável e, portanto, é uma pena que não tenham ainda por cima um carinho especial pela madeira, porque essa sim protege a floresta, protege as alterações climáticas, etc. E, portanto, a Sociedade Ponto Verde resolveu mais uma vez também penalizar a madeira. A Novo Verde manteve essa taxa. Eu queria dizer que, a propósito da questão dos 30% e das taxas, há um fenómeno aqui que é muito importante. Que é, não obstante, agora esta licença dizer que, portanto, também tem que ser subsidiado a questão dos resíduos indiferenciados, é lamentável, e os portugueses têm que saber isto, e, portanto, quem está lá à casa tem que saber isto, que vai pagar duas vezes. Vai pagar aos serviços municipalizados, que ainda por cima, no meio disto tudo, estão a entregar este tipo de serviços a empresas privadas, e, portanto, eu lamento profundamente que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Chefe de Gabinete, que já vêm deste tipo de atividade e conhecem muito bem este sistema, tenham, enfim, proporcionado aqui um novo ganho, quer aos municípios,
nos casos, quer às empresas privadas que operam nesta situação, e depois o cidadão ainda paga outra taxa, que é quando compra o produto, paga o ponto verde. Ou seja, nós cidadãos, estamos a pagar duas taxas, uma quando compramos o produto, outra aos serviços municipalizados ou às empresas concessionárias, para fazer um serviço que depois, como todos estamos aqui a ver, não acontece nada. Portanto, estamos com taxas baixíssimas. Concorda com isto? Estamos a pagar duas vezes? Acabamos por estar a duplicar, mas eu queria ainda referir mais uma questão, que é o facto de nós aumentarmos estas taxas, mas as taxas que devemos efetivamente aumentar não as aumentamos, como, por exemplo, a taxa de gestão de resíduos, a taxa que é aplicada quando depositamos resíduos em aterro. Essa taxa, se nós fizermos uma comparação com os outros países europeus, verificamos que é muito superior a nível europeu. A taxa de deposição de resíduos em aterro é muito superior nos outros países que em Portugal. E se nós tivermos, efetivamente, um destino, como, por exemplo, a deposição em aterro, aquilo que o Rui também falou da incineração, se os valores forem elevados e for caro lá colocar os resíduos, obviamente que o sistema vai fazer e vai repercutir isso também a nível a montante, vai apostar num sistema que separa o mais possível as embalagens, separa o mais possível os resíduos para reciclar, do que os depositar em aterro. E, portanto, aquilo que nós, por alguns anos, esta parte tem vindo a salientar este fator, tem vindo a salientar a importância de aumentar a taxa de gestão de resíduos, aumentar o valor de deposição de resíduos em aterro, de proibir, por exemplo, a deposição direta de resíduos em aterro, até porque muitos destes resíduos são resíduos passíveis de serem reciclados, são resíduos passíveis de serem tratados. Uma alteração que está introduzida. Deixe-me perguntar ao Rui Berkmayer se, na sua opinião, e perante tudo aquilo que já debatemos esta noite, a meta europeia não parece cumprível. O que é que nos vai acontecer enquanto país? Só aqui um parênteses. A taxa de gestão de resíduos, neste momento, para a incineração, enviar resíduos recicláveis para a incineração é de €1 e pouco. Portanto, não tem expressão para provocar o que seria, supostamente, os bons comportamentos. Portanto, quanto às metas de reciclagem, eu penso que não nos vai acontecer nada. Portanto, violamos a meta, mas eu penso que não nos vai acontecer nada. Déficit. Vai acontecer ao ambiente. Ao ambiente vai acontecer ao emprego, vai acontecer às empresas que deviam receber mais resíduos para reciclar, vai acontecer muitas coisas mais. Não vai acontecer nada porque, de facto, a Comissão Europeia não existe. A União Europeia não existe como uma entidade que fiscaliza isto. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma vez foi apresentada uma queixa à Comissão Europeia porque Portugal estava a calcular, como continua a calcular, mal as taxas de reciclagem. Resposta da Comissão Europeia. Cada país calcula como quer. Portanto, perante isto, eu penso que o medo não vem daí. O medo é, de facto, nós não estamos a utilizar bem os nossos recursos e criar postos de trabalho, alimentar a indústria com estes materiais, de outra forma vão para queimar, vão ser desperdiçados ou vão para a terra. Isso é que, de facto, não faz sentido nenhum. Carlos Silva Campos, os recicladores já se estão a ressentir de tudo isto? Sim, sem dúvida. Aquele problema que eu referi há pouco, da falta de material para reciclar, obrigou a indústria a ter que investir fortemente em novos fluxos de resíduos. Para não estar dependente da importação, tiveram que se preparar para reciclar resíduos que, geralmente, a indústria recicladora não trata. E talvez isso colocou a indústria recicladora de plástico em Portugal numa posição de vantagem. Não existe nenhum outro país da Europa em que a indústria recicladora de plástico tenha capacidade para reciclar plásticos com origem na recolha indiferenciada e que sejam triados em estações de tratamento mecânico-biológico. Ou seja, resíduos que têm um altíssimo grau de contaminação. Isto significa que o investimento que esta indústria fez, nos últimos 5, 6 anos, talvez mais, a indústria investiu mais em tecnologias de lavagem, de depuração em hectares, do que propriamente na própria tecnologia de reciclagem. Um caso concreto, uma das maiores empresas nacionais tem um hectare que tem o dobro da capacidade que seria necessária para fazer o tratamento das águas residuais. Não, estou a falar de uma indústria de reciclagem de plásticos. Indústria mesmo. Uma indústria de reciclagem de plásticos investiu num hectare que tem o dobro da capacidade que seria necessária para tratar das águas residuais do seu concelho. E porquê é que o fez? Porque não há outra forma de reciclar e de produzir materiais com qualidade que possam substituir matéria-prima se não tiver alta tecnologia de lavagem. Ou seja, a indústria teve que suportar custos mais elevados porque tem que tratar os resíduos que são recuperáveis. E o refugo tem que o depositar num aterro. E não nos esqueçamos de uma coisa. O depósito em aterro dos resíduos dos refugos da reciclagem paga um preço mais caro. Ou seja, o resíduo tem uma origem doméstica, mas porque passou para um industrial, tem que ir para um aterro industrial. E com tudo isto, e se a reciclagem em Portugal, os recicladores são sedentários, portanto, se têm necessidades que não estão a ser confortáveis no atual mercado,
Podemos ter aqui negócios a serem perdidos? Não estão a ser perdidos neste momento, aliás, graças à importação de resíduos e graças a fluxos que não passam pelo sistema Ponto Verde, ou seja, compra de resíduos industriais e outras fontes de obtenção de resíduos, nós temos Mas uma só indústria... por aí? Só por aí. É uma indústria que, por exemplo, no caso do plástico, é fortemente exportadora. Os recicladores nacionais exportam para N países africanos, Médio Oriente, para a Europa, e os reciclados portugueses têm altíssima qualidade. Neste contexto, ou seja, permanece o problema da falta de material. Nós estamos aqui a discutir como elevar a taxa de reciclagem. Qualquer acrescento de 1 ou 2 pontos percentuais na taxa de reciclagem é vital para a indústria recicladora. Nós estamos a falar de matéria-prima. Não estamos a falar de uma dádiva que a indústria procura. É matéria-prima que a indústria quer comprar. E é lamentável que tenha que o ir fazer a outros países e que o tenha que adquirir. O que é que a Associação de Recicladores disse a este Governo quando da aprovação desta nova licença? E das mudanças que ela introduz? A indústria recicladora vê com preocupação, aliás, o tema já foi posto aqui, a partir do momento em que se altera o sistema integrado para ele passar a prever um financiamento quase equiparado ao da recolha seletiva, ou seja, a recolha seletiva e a recolha indiferenciada são igualmente financiadas. Eu não digo em pé de igualdade, porque os valores são diferentes, mas não há um claro sentido de orientação no sentido da recolha seletiva. A indústria vê isto com grande preocupação, porque a tendência dos últimos anos é que a fração da recolha indiferenciada está a aumentar, aumentou muito mais. Aquilo que está a acontecer é que a recolha seletiva em Portugal estagnou. Em termos de quantidade, está a marcar passo há 4 ou 5 anos. A única coisa que tem aumentado, estatisticamente, é a recolha indiferenciada. E este é um caminho inadequado. E na vossa opinião, porquê é que estagnou? Este interesse serve a quem? Estagnou por várias razões. Em primeiro lugar, pelo abrandamento da sensibilização do cidadão. Ou seja, todos sabemos que passar de 5% para 15% é difícil, mas passar de 15% para 17% ainda é muito mais difícil. À medida que a taxa de adesão do cidadão vai subindo, sobram apenas os cidadãos mais renitentes. Segundo fator, sai muito mais barato fazer a recolha indiferenciada do que a recolha seletiva. A recolha seletiva tem custos, e são esses custos. Foi para esses custos é que se criou o sistema Ponto Verde, o sistema integrado. Portanto, a indústria recicladora vê com grande preocupação que as receitas do sistema integrado, no fundo o dinheiro dos cidadãos, esteja a ser utilizado praticamente em pé de igualdade, com fluxos que geram menos quantidade e menor efeito real na taxa de reciclagem. Só um ponto, muito rapidamente. Temos mesmo de terminar. Porquê é que o Governo decidiu ir buscar resíduos aos resíduos indiferenciados, ao lixo normal, e buscar materiais recicláveis? Por uma razão simples. Porque os ecopontos não responderam. Estagnou porque os ecopontos não responderam. Portanto, em vez de mudar o paradigma da recolha seletiva, foi para a solução mais fácil, foi buscar onde estava, porque de facto a recolha era baixa e, portanto, havia muitos recicláveis nos indiferenciados. E, portanto, foi-se lá buscar esses resíduos. Como disse o Carlos e bem, é mais barato e, portanto, vamos fazer o processo mais simples. Temos é de inverter este processo e caminhar para uma recolha seletiva a sério, que é o que não temos em Portugal neste momento. Soluções para um problema controverso. Rui Berkmayer, Carmen Lima, Carlos Silva Campos, Vítor Poças, foi um prazer tê-los aqui connosco esta noite. A SIC nos seguiu. Muito obrigada. Voltamos a ver-nos, como sempre, na próxima sexta às 9 na RTP1 e logo a seguir na RTP3 às 23 horas, a sexta às 11. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.